salto no tempo de 11 anos. Um loiro de 17 anos, sem camisa, levantou-se da cama às 7 da manhã, como fazia todos os dias na última década. Ele saiu do quarto e foi ao banheiro para fazer sua rotina matinal habitual. Quando ele chegou na frente do espelho, ele deu uma boa olhada em si mesmo. Seu corpo de criança que ele tinha quando conheceu Ace já havia desaparecido há muito tempo. Foi substituído pelo tipo de corpo que as meninas só podem sonhar. Os músculos do peito e do estômago pareciam esculpidos em granito. Não havia depósitos reais de gordura em seu corpo. Então, com a ausência de sua camisa, você conseguia seguir cada músculo individual e todos os seus movimentos. Seus músculos eram muito mais densos do que os de um shinobi normal, fazendo sua pele parecer reforçada e difícil de perfurar. Abaixo da cintura, Naruto tinha pernas que podiam carregá-lo por dias e não ceder. Seus socos e chutes eram fortes o suficiente para quebrar ossos como vidro e perfurar ferro como papel, mas sua força era algo que ele considerava seu ponto fraco. Naruto se concentrou mais na velocidade. Sem seus selos de resistência, Naruto era mais rápido que o Raikage atual com sua armadura de raios ativa. No início de seu treinamento, ele percebeu que havia certas coisas em que ele nunca pegaria Ace. Força era uma delas. Os ossos de Ace eram feitos de algum tipo de metal que ele se gabava de ser o metal mais forte que existia. Comparar a força de Ace com a de Tsunade Senju seria como comparar um levantador de peso profissional a um recém-nascido. Nos primeiros 5 anos, Ace não dava socos em Naruto com medo de machucá-lo permanentemente. Conforme Naruto cresceu, ele naturalmente se tornou mais forte e durão do que qualquer um de sua geração. Todos aqueles chutes na bunda de Ace foram pelo menos bons para alguma coisa. Naruto podia dizer com confiança que ele poderia vencer quase todo mundo em uma luta estritamente de taijutsu. Ele queria lutar contra Gai quando ele tivesse aberto os 8 portões, mas não teve a oportunidade. Naruto não considerava o que fazia como treinamento. Ace era um feitor de escravos e trabalhava com Naruto até que ele não conseguisse mais andar todos os dias pelos últimos 10 anos. Seu corpo estava constantemente dolorido e sua cabeça sempre doía de memorizar coisas novas. Todos os dias, Naruto estava com Ace das 7 às 23, trabalhando em qualquer coisa que Ace tivesse planejado para o dia. Normalmente, a primeira e a última hora eram usadas para meditação nas técnicas do dia. Durante esse tempo, Ace também canalizava quantidades mínimas de seu poder para o sistema de Naruto, permitindo que o corpo de Naruto se adaptasse ao poder ao longo do tempo. Eles se sentavam costas com costas e Ace manifestava seu poder. O poder de Ace era diferente de tudo que Naruto já tinha visto ou ouvido falar. Primeiro, Ace não usava chakra. Em vez disso, Ace descreveu seu poder como a habilidade de manipular a própria energia. Ele disse que de onde ele era havia 5 tipos de pessoas. O primeiro dos quais tem a regeneração rápida que ele demonstrou na noite em que se referiam. O segundo grupo tinha a habilidade de controlar matéria e energia com sua mente, ou telecinese como Ace chamava. Essa habilidade é o que permite que Ace manipule qualquer tipo de estilo ninjutsu manipulando a energia ao seu redor. Nenhum sinal de mão era necessário. Tudo que ele precisava fazer era bater palmas para equilibrar o poder que ele colocaria nos ataques. Imagine a maneira como ele transmutam em Full Metal Alchemist Brotherhood, até mesmo o pequeno Son incrível. Enquanto ele podia usar todos os elementos no nível do estilo água do segundo Hokage, as coisas que Ace podia fazer com fogo, relâmpago e vento surpreendiam Naruto toda vez que ele os via. O fogo de Ace exigia quantidades ridículas de água para apagar e queimava quente o suficiente para derreter pedra e aço como manteiga. Ele podia moldá-lo em quase qualquer forma que pudesse imaginar. Naruto ainda tinha algumas cicatrizes de quando Ace o perseguiu com um tigre de fogo arco-íris. Relâmpago e vento eram igualmente notáveis. Seus poderes de telecinese não eram restritos à energia, eles podiam manipular a matéria no mundo que a presença de Ace tocava, excluindo pessoas e outros animais vivos. Ele deve tocar animais e humanos fisicamente, então ele poderia movê-los com sua mente. Ele também podia invocar lindos vetores dourados e pretos, como Ace os chamava.
Eles pareciam círculos 2D gigantes que tinham muitos desenhos ao redor do centro. Pense nos círculos mágicos do início de Fairy Tail. Eles apareceriam onde quer que a se designasse. Eles produziam uma força que empurraria qualquer coisa na frente deles. Naruto também notou que Ace podia manipular seu corpo com telecinese também. Mais de uma vez Naruto correu para Ace pensando que tinha uma abertura, apenas para Ace contorcer seu corpo e acertar um golpe esmagador de ossos em seu queixo. O terceiro poder que Ace tinha era a telepatia. Ele podia ler os pensamentos e sentir a presença de qualquer um a uma milha dele. Ele podia alterar as memórias e a realidade que alguém veria se ele se concentrasse bastante. Naruto foi submetido a um condicionamento mental muito intenso graças a esse poder. Agora Naruto era imune a todos os ninjutsu graças à defesa mental absoluta que Ace o ajudou a construir. Ace também podia controlar alguém se fizesse contato visual. Olhar em seus olhos em uma luta era como assinar sua própria sentença de morte. Esse poder ficava muito irritante quando eles lutavam, porque Naruto constantemente tinha que se concentrar em esconder seus pensamentos de Ace ou seria uma experiência muito dolorosa. Eventualmente, bloquear o ataque mental de Ace se tornou uma segunda natureza, mas ele nunca conseguia encontrar uma maneira de escapar depois de fazer contato visual quando Ace usava sua forma Oculus. A forma Oculus de Ace era muito semelhante a um Mangekyou Sharingan, mas tinha algumas diferenças importantes. Em vez de fazer o Susanoo, Ace era capaz de transferir energia para um estado sólido para armaduras, paredes ou qualquer outra coisa que ele pudesse pensar. Ace também tinha a percepção e previsibilidade aprimoradas que vinha com o Sharingan. Ele também tinha uma visão perfeita de 360 graus quando a tinha ativa. O design era o mesmo do símbolo nas costas de Ace, o que fazia sentido para Naruto. Ace nunca contou a Naruto como ele conseguiu aqueles olhos, mas Naruto não insistiu no assunto. Telepatia era o poder que Ace menos usava porque ele não queria invadir a privacidade de uma pessoa. Ele havia desenvolvido uma maneira de desligá-lo com um interruptor de luz e o deixava desligado na maior parte do tempo. Seu último poder era o favorito de Naruto. Ace tinha o poder de se teletransportar para qualquer lugar que ele tivesse em sua memória ou pudesse ver. Como Naruto, Ace tinha uma memória fotográfica, tornando fácil para ele viajar grandes distâncias e uma dor absoluta na bunda para lutar contra. Sempre que Ace se teletransportava, parecia que ele estava arrancando sua própria existência da Terra e forçando-a para outro lugar. É o som de um sonido de Bleach. Ace sempre disse que esse era seu poder favorito. Ele podia se teletransportar, coisas que ele estava tocando, ou coisas que ele tinha marcado, colocando sua palma sobre elas. A marca era a mesma de sua capa. O teletransporte de Ace foi a coisa mais rápida que Naruto já tinha visto. Até mesmo a técnica do Deus Voador do Trovão de seu pai levou uma fração de segundo para viajar até o selo. Você não podia prever onde Ace apareceria porque ele não dependia de selos. Naruto sempre amaria e odiaria essa habilidade. Demorou 5 anos para Naruto desbloquear essas habilidades. Cada uma veio em seu momento de necessidade. Ele descobriu a regeneração primeiro quando Ace o socou no estômago pela primeira vez. Suas entranhas foram reduzidas a confete, mas ele sentiu um calor por todo o corpo e então a dor começou a desaparecer. Ele observou como uma combinação de horror e admiração enquanto observava seu abdômen se recompor. Enquanto ele ainda tinha que lidar com a dor de seus ferimentos, mas da perda de membros à remoção de órgãos vitais, Naruto sempre conseguia se regenerar. Ace o avisou que ele tinha que proteger sua espinha, porque é onde a base para o poder regenerativo se manifesta. Naruto estava feliz em saber de sua fraqueza e já havia descoberto algumas maneiras de protegê-la. Após a regeneração repetitiva, os ossos de Naruto também se tornaram muito mais densos do que eram antes. Seus ossos eram semelhantes em força ao aço, mas ainda se quebrariam como um vaso se ele recebesse um golpe direto de Ace. Naruto descobriu a telecinese quando tentava combinar elementos. Os elementos naturais de Naruto eram vento e fogo, que ele dominou nos primeiros 3 anos de treinamento com Ace.
Sua maestria sobre o fogo era igual à de Madara Uchiha, e sua maestria em vento lhe permitiu voar e manipular o ar ao seu redor de maneiras que poucos conseguiram fazer. Ele estava tentando recriar a madeira do primeiro Hokage. O progresso foi lento até que ele pediu ajuda a Ace aos 14 anos. Ace explicou os conceitos de manipulação de energia para Naruto e o orientou a combinar dois tipos diferentes de energia. Quando tudo foi dito e feito, Naruto estava confiante de que o primeiro ficaria orgulhoso de suas habilidades no estilo madeira. Além do estilo madeira, Naruto também aprendeu a usar o estilo queimadura e o estilo gelo. Ele só os aprendeu por causa dos ataques que Ace podia criar e usar contra ele. Embora não estivesse realmente interessado no início, Naruto se apaixonou por esses três estilos. Eles eram todos muito úteis e limitados apenas pela imaginação do usuário. Naruto descobriu sua telepatia quando estava tentando bloquear um dos ataques mentais de Ace. Ele acabou virando a mesa contra Ace e viu algumas de suas memórias. O que ele viu marcou. Ele estava marcado para ir e bisbilhotar a mente de outras pessoas agora. Então ele seguiu o que Ace fez, e usou sua telepatia apenas para lutas. Ele nunca foi capaz de desbloquear o poder de controle que Ace tinha, mas ele estava feliz com isso. Um poder como esse seria muito tentador de usar, e Naruto não confiava em si mesmo com algo assim. Engraçado o suficiente, Naruto descobriu seu último poder, teletransporte, no meio de um chute na bunda. Enquanto a velocidade base de Naruto pode superar o Raikage, quando Ace se esforçou em suas artes marciais estilo teletransporte, Naruto parecia estar parado. Ele estava desesperado para escapar de uma situação em que Ace estava repetidamente dando petelecos em sua testa. E para aqueles que não sabem, até os ossos mais densos de Naruto foram quebrados por petelecos quando Ace tentou. Naruto amava tudo sobre teletransporte. Ace o ajudou a trabalhar em diferentes estilos de luta, mas Naruto estava limitado a lugares que ele podia ver ou tinha colocado sua marca. Sua marca era um simples Naruto Chibi com um polegar para cima e sua língua para fora. Ace e Naruto acharam divertido. Ace também aproveitou ao máximo a memória fotográfica de Naruto e lhe ensinou uma vida inteira de habilidades em artes marciais em uma década. Não importa o oponente, Naruto agora tinha um estilo que ele poderia usar para enfrentá-los. Quando você adiciona seus potenciais de teletransporte e telecinese, o potencial era impressionante. Naruto notou muitas vezes o quanto mais fortes seus socos e chutes eram quando ele usava telecinese, o que fortalecia seus músculos e ossos antes de atacar. O combate corpo a corpo não foi a única coisa que ele treinou ao longo dos anos. Para o 7º aniversário de Naruto, Ace fez para ele duas facas Bovie que eram apenas alguns centímetros menores que as dele, medindo 6,3 polegadas, em oposição às facas de 9 polegadas de Ace. Naquele ano, eles passaram inúmeras horas trabalhando em técnicas e maneiras de incorporar as lâminas em seu estilo de luta. Ace as usava para mortes rápidas e ou silenciosas. Ele também as usava em vez de kunai porque ele podia simplesmente teletransportá-las de volta para ele ou puxá-las de volta com sua telecinese. Naruto as usava de uma forma muito similar, só não gostava muito de jogá-las porque ele geralmente era rápido o suficiente para fechar a lacuna e nem precisava se incomodar em jogar as facas. Ele sabia que Ace tinha criado todas as suas armas especificamente, então não mudaria muito a forma como Ace as usava. Para seu 8º aniversário, Ace fez um cajado para Naruto como o seu. Era exatamente o mesmo em tudo, exceto pelo peso e pelas gemas no cajado. Enquanto as gemas de Ace eram de uma cor de arco-íris em cima e pretas na parte de baixo, a gema de cima de Naruto era dourada, mas sua gema de baixo era preta como a de Ace. O cajado de Ace também pesava algo em torno de 250 libras, o de Naruto estava em sólidos 75 libras. O cajado era o favorito pessoal de Naruto. Tudo sobre ele simplesmente veio naturalmente para ele. Ele poderia até irritar Ace em uma luta de cajado estritamente boa. Ace mostrou a ele como aumentar suas técnicas de cajado com uso menor de telecinese aqui e ali.
Naruto podia invocar e dissipar seu cajado muito parecido com Asi, mas ele gostava de carregá-lo com ele sempre que suas mãos não estavam ocupadas. Em seu 9º aniversário, ele recebeu o último conjunto de armas de Asi, as lâminas gêmeas nas costas de Asi. Mais uma vez, as lâminas de Naruto eram mais curtas, cerca de 1/4 de metro dessa vez. Elas se encaixavam perfeitamente nele. Ele amava tudo sobre elas e, embora fossem feitas do mesmo metal que as de Asi, Naruto descobriu que cada uma das armas que Asi fez eram de metal que ele havia coletado cortando membros e colhendo osso. Naruto ficou um pouco estranho no começo, mas quando ele confrontou Asi sobre isso, Asi disse que confiava em Naruto com a substância mais forte que existe e queria dar a ele apenas o melhor equipamento para usar. Ele disse que os únicos dois com lâminas feitas daquele metal eram ele e Naruto agora. Asi era incomparável em combate. Ninguém jamais seria capaz de enfrentá-lo em uma luta de socos. Ele havia dominado inúmeros estilos e compartilhado muitos deles com Naruto, mas Naruto sabia que não tinha chance contra Asi em uma luta de taijutsu. A segunda coisa em que Asi era divino era seu kenjutsu. Asi descreveu as espadas como sendo suas próprias pessoas. Ele falou sobre ganhar a confiança das lâminas, mas Naruto apenas achou que ele era um pouco louco. Bem, pelo menos ele achou até Asi desembainhar suas lâminas pela primeira vez. Asi levou Naruto para uma cadeia de montanhas no meio do País do Ferro. Quando ele tirou suas espadas de suas capas, ele cortou direto a maior montanha da cadeia. O corte foi perfeito, limpo e diferente de tudo na história registrada. Ele começou a mostrar a ele as técnicas de nível superior que ele havia criado, que envolviam canalizar sua própria energia, não chakra, para a lâmina e liberá-la como um projétil em forma de corte. A energia fortaleceria a lâmina ou cortaria qualquer coisa em seu caminho. Naruto teve que regenerar mais do que alguns membros quando estava aprendendo a usar e bloquear essa técnica. Naruto entendeu os conceitos de Kenjutsu muito facilmente e foi capaz de aprender técnicas e estilos intermediários em 3 meses. Ele passou o resto do tempo estudando técnicas de alto nível e incorporando seus próprios toques pessoais a cada estilo. O estilo de espada que Asi usou foi chamado de postura do dragão. Ele incorporou completamente os poderes que Asi tinha e era uma combinação de todos os outros estilos que Naruto já tinha visto. Ao pegar as melhores partes de cada estilo e misturá-las todas juntas, Asi criou um estilo sem pontos fracos. Este estilo foi o mais difícil para Naruto dominar por causa da complexidade dele. O estilo veio naturalmente para Asi porque ele foi capaz de usar seus poderes durante toda a sua vida. Em contraste, Naruto ainda estava dominando seu teletransporte e telecinese. Ele não tinha nenhum dos dois até os 15 anos. Mesmo depois de dominar seus poderes, as habilidades de Naruto limitaram o potencial desta postura. Levaria anos até que ele fosse realmente um mestre da postura do dragão. No aniversário de 10 anos de Naruto, Asi sentou-se com ele e passou o dia respondendo a qualquer pergunta que Naruto tivesse sobre seu passado, o regime de treinamento ou qualquer outra coisa que Naruto inventasse. Essa conversa durou o dia todo e Naruto agora sabia a história de vida de Asi. Ele explicou a ele os conceitos de espaço e viagens entre planetas. Asi também apontou que muitas coisas eram diferentes em seu mundo. Seu povo envelhecia muito mais devagar do que o de Naruto. Asi deduziu que para cada ano no planeta de Naruto, ele envelhecia cerca de 1 ou 2 semanas. Isso explicava por que Asi mal havia mudado ao longo dos 11 anos que Naruto o conhecia. Também houve pequenas mudanças, por exemplo, um ano em Legion era de 18 meses em vez dos 12 na Terra. Naruto ficou surpreso com a tecnologia que Asi explicou. Caixas de metal que podiam viajar milhões de milhas, muitas vezes mais rápido que a velocidade da luz. Uma vez que Naruto teve um entendimento básico, Asi entrou em sua história de vida. Ele falou sobre como nasceu de uma mãe e um pai amorosos em um planeta distante chamado Legion. Legion era o centro de um império intergaláctico que governou por 10.000 anos. Houve 3 impérios anteriores: os originais, os predecessores e os transidenciais.
Ace disse que seu povo era descendente dos predecessores e derrubou os presidenciais de uma forma longa e sangrenta. Ace descreveu sua casa como muito militarista. Eles valorizavam a força e seu valor em um campo de batalha. Quase todos tinham um legado e eram treinados desde o dia de seu 4º aniversário para lutar. Cada criança queria crescer e ser um dos 5 comandantes do exército da legião. Havia um para representar cada grupo o legado, bem como aqueles sem legados, mas a unidade do exército não acabou com todos os conflitos. Houve muitos surtos violentos entre divisões que se transformariam em guerras civis completas. Havia uma coisa que fazia o povo se unir: um inimigo maior que eles. Na sociedade legoniana, era raro que uma pessoa tivesse 2 legados. As chances eram de 1 em 1 bilhão. Eles existiam e frequentemente prosperavam no exército, mas eram mantidos por perto porque tinham uma quantidade limitada de poder. Havia cerca de 100 guerreiros de legado duplo no exército na época em que Ace saiu. Havia 3 pessoas que tinham 3 legados. Ace lutou contra os 3 quando era mais jovem e, ao derrotá-los, os convenceu a deixar o exército legoniano para trás e lutar por seus próprios propósitos, não pela agenda de algum político que não se importava com eles. Ace disse que pessoas como ele eram caçadas e mortas a todo custo. Ace falou sobre como viveu uma vida feliz até os 5 anos, quando sua família foi atacada pelos militares legonianos com medo do que Ace poderia se tornar. A mãe de Ace era uma linda mulher pequena. Ela tinha pouco mais de 1,5 metros de altura e era uma das pessoas mais inteligentes de todo o império. Ela sempre foi dura com Ace, mas ele sabia que ela só queria que ele tivesse sucesso. O nome dela era Alexandra, ou Alex para abreviar. Ela tinha 25 anos quando morreu. Seu pai era a única pessoa que poderia se igualar mentalmente à mãe. Ele tinha uma altura decente de 5'9", e era um louco por saúde. A maior parte do treinamento de Ace era feito com seu pai. Ele adorava quando seus pais estavam juntos porque eles traziam o melhor um do outro. Seu nome era Kenneth. Ele morreu aos 24. Ele disse que o termo técnico para seus diferentes poderes era legados. Ace disse que o medo que o guerreiro normal tinha por Legion, pessoas com a habilidade de usar todos os 4 legados, era comum e incapacitante. Quando ele tinha 4 anos, Ace despertou alguns de seus legados e foi visto usando-os na escola. Ele foi recrutado para o exército ainda jovem para garantir sua lealdade, mas seus pais rejeitaram a oferta. Eles disseram que desejavam que Ace tivesse uma infância normal e se juntasse ao exército na idade normal, 16. Eles não aceitaram muito bem a rejeição e começaram a intimidar sua família para que se submetesse. Quase um ano depois, no 5º aniversário de Ace, uma equipe de operações especiais militares composta por 12 usuários de legado duplo atacou Ace e sua família. Eles trataram isso como um jogo, torturando a família de Ace na frente dele. Eles o torturaram mentalmente ao repetir a morte de seus pais repetidamente em sua mente. Eles torturaram Ace durante toda a provação. As partes esfoladas de seu corpo repetidamente e cortariam um olho, mas deixariam o outro para que ele pudesse ver o que estavam fazendo, e enquanto ele crescia novamente, eles o fariam assistir enquanto torturavam seus pais. Os pais de Ace não tinham nenhum legado, então seus corpos só podiam suportar até certo ponto. Quando eles morreram, os soldados ainda não estavam satisfeitos. Eles torturaram Ace por mais 5 horas, então ouviram um choro do outro quarto. Lá dentro, encontraram a irmã mais nova de Ace. Os agressores arrastaram a menina de 4 anos pelos cabelos pretos e sólidos. Ela tinha lágrimas nos olhos quando viu os pais mortos no chão e as partes decepadas do corpo de Ace espalhadas pela sala. Ace disse que eles tinham suas suspeitas de que ela era uma Legion, mas não havia nenhuma desde que aqueles 2 adolescentes fugiram do Império alguns anos atrás. Não era o fato de que as legiões conseguiam dominar todos os 4 legados que as tornava uma desvantagem. Elas sempre foram de inteligência genial e tinham um estado em que podiam entrar chamado de Apex Stat. Não importa o quão inteligente alguém se torne, o Apex Stat joga isso pela janela.
Quando no estado, uma legião luta inteiramente por instinto. Elas aumentam seu poder e capacidade de ataque exponencialmente, aumentam todos os seus sentidos e colocam todos os seus legados em overdrive. Se disse que havia treinado para controlar o Estado, o que o tornou capaz de lutar com os instintos assassinos do Estado, mas também manter sua inteligência, tornando-o imensuravelmente mais perigoso. Enquanto Ace observava sua irmã ter sua garganta cortada e sangrar na frente dele, algo estalou. Foi-se a criança indefesa que estava apenas aprendendo seus poderes. Em vez disso, em seu rastro estava um rolo compressor de 5 anos. Seu corpo irrompeu com poder branco que fez todos ao redor caírem de joelhos. Ace mostrou a Naruto a memória do massacre que se seguiu. Foi automático. Ace cortou os 12 comandos como uma faca quente cortando manteiga. Tudo acabou num piscar de olhos. 12 dos melhores do exército legoniano estavam mortos nas mãos da recém-despertada legião. Depois disso, Ace fugiu da galáxia. Ele fugiu por anos, lentamente dominando seus poderes e reunindo aliados. Ele foi treinado por alguns dos maiores mestres do legado do universo. Todos eles gostaram de Ace, ajudando-o de qualquer maneira que pudessem. Todos eles morreram protegendo quando ele foi encurralado pelo poder total do exército legoniano. Aos 14 anos, ele conheceu seu primeiro amor. Uma das coisas únicas sobre as legiões é que elas sempre vêm em pares. Elas sempre acabavam se encontrando eventualmente. Era o destino. Ela teve uma vida muito diferente da de Ace. O nome dela era Olivia, e ela cresceu como a única filha de uma família real telepata. Ela conseguiu tudo o que sempre quis e não tinha lutado com nada até conhecer Ace. Ele invadiu a casa dela para pegar comida depois de fugir das autoridades locais. Foi ela quem o encontrou e o envolveu em um duelo mano a mano. Foi um caso bastante unilateral. Olivia estava completamente em desvantagem, ela tinha sido mimada a vida toda e quando conheceu seu primeiro competidor de verdade, ela estava tudo menos preparada. Ace mostrou a ela o erro em seus caminhos e abriu seus olhos para algumas das duras realidades que eles teriam que enfrentar. Embora tivessem as mesmas habilidades básicas, Ace a superou em muito. Ela sabia que eles também teriam que ficar juntos para sobreviver. Sua família não poderia esconder seus poderes para sempre. Em uma decisão impulsiva, ela escolheu acompanhá-lo quando ele partiu. Ela manteve contato com sua família, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Ace contou sua história com tanta compaixão. Assustou Naruto quão rápido os olhos de Ace passaram do amor para a tristeza absoluta. Naruto não insistiu no assunto depois disso, ele imaginou que algo aconteceu que levou à ausência dela. Fosse uma morte ou traição, Naruto sentiu que era uma história para outra hora. Daquele dia em diante, Naruto se sentiu muito mais próximo de Ace. Ele confiava em Ace e pedia conselho sobre tudo. Ace se tornou mais do que apenas um amigo para Naruto. Ele se tornou um irmão, alguém tão próximo, tão confiável que Naruto finalmente encontrou a única coisa que sempre quis. Ele finalmente tinha uma família. Em seu 12º aniversário, Naruto passou por seu primeiro grande teste. Flashback, 12º aniversário de Naruto. Naruto acordou um pouco cedo esta manhã, indo até um mercado local para pegar comida para eles. Quando Naruto apareceu no centro da sala de treinamento, braços cheios de sacolas de compras, ele foi imediatamente enredado em correntes, restringindo todos os movimentos. As correntes estavam divididas entre ouro e preto e pareciam indestrutíveis. Inicialmente, ele acreditou que sua mãe o havia encontrado depois de todos esses anos. Ele sabia que seu pai havia enviado grupos de busca para encontrá-lo, mas Ace estava acostumado a fugir de pessoas que eram rastreadores muito melhores do que os Zanbu. Eles viajaram pelas nações elementais, conhecendo pessoas, aprendendo sobre o mundo e criando memórias que nenhum deles esqueceria. De vez em quando, Naruto pensava em sua antiga família. Ele se perguntava se eles sentiam sua falta. Ele não os via desde que tiraram sua posição como herdeiro de seu clã. Naruto não se arrependia de sua escolha em partir. Ele desejou ter conhecido Ace antes. O pensamento de seus pais e padrinhos ainda irritava Naruto.
Ele teria que retornar um dia, mas por enquanto, ele ficaria com Ace e ficaria forte o suficiente para proteger aqueles com quem se importa. Mudança de cena. Vila Oculta da Folha. As coisas mudaram na noite em que Naruto foi embora. Sua família ficou muito polarizada. Narumi e Minato sentiram que deveriam fazer tudo o que pudessem para encontrar Naruto, enquanto Kushina se sentiu traída por Naruto deixá-los. Ela sabia que ele não tinha a vida mais fácil, mas para ele abandonar sua vila e sua família era contra o jeito Uzumaki. Ela o destruiria quando o encontrassem. Depois de 5 anos, a busca por Naruto começou a ficar em segundo plano em relação às outras responsabilidades. A única que pensava em Naruto todos os dias era Narumi. Ela sempre rezava para Kami, pedindo que ela devolvesse Naruto para eles. Ela queria consertar os problemas com a família deles, mas Naruto foi embora antes que ela pudesse começar a bola rolando. Mito e Menma pareciam odiar Naruto por ir embora. Eles nunca entenderam realmente por que seus pais sempre os mantinham separados, mas eles se lembram de Naruto sempre tentando vê-los e ser legal com eles. Mito tentou o máximo que pôde esquecer os bons momentos com Naruto, mas ela não conseguia deixar de se sentir vazia quando pensava em quão triste Naruto parecia em sua festa de 5 anos. Esse não era o rosto que ela via. Ela sempre via o irmão mais velho feliz e bobo que a animava e a cobria de amor. Ela frequentemente chorava ao se lembrar de Naruto, mas nunca contava a ninguém. Menma era diferente de suas irmãs. Ele levou a partida de Naruto tão a sério que desenvolveu um ódio por seu irmão. Um dia seus pais o encontraram queimando todas as fotos de Naruto e tudo o que Naruto deixou para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus pais tentaram fazê-lo falar sobre seus sentimentos, mas Menma se fechou. Ele estava determinado a ficar mais forte. Ele encontraria seu irmão e faria o tolo se arrepender de ter nascido. As crianças Namikaze e Uzumaki nunca mais quiseram comemorar seu aniversário. Elas geralmente passavam o dia sozinhas, treinando ou refletindo sobre si mesmas. Seus olhos se abriram no dia em que Naruto partiu. Elas tinham uma nova motivação. Elas iriam encontrar seu irmão e trazê-lo de volta, uma coisa ou outra. Flashback dentro de um flashback. O escritório de Minato. 1 ano antes da partida de Naruto, Minato estava em um ponto particularmente baixo agora. Na frente dele estava Jiraiya reclamando sobre como o Toad Sage havia mudado sua previsão. Minato, temos que fazer alguma coisa. O sábio está nos dizendo especificamente para que possamos ter certeza de que evitaremos que algo ruim aconteça. A profecia mudou para a criança do flecha amarelo e da morte carmesim. A criança envolta em trevas usará poderes nunca vistos antes para moldar o mundo como eles acharem melhor. Não podemos permitir que Mito, Narumi ou Menma sejam envoltas em trevas. Não me importa o que temos que fazer neste momento. Isso tem prioridade. Jiraiya estava preocupado. O termo envoltas em trevas nunca foi usado de uma maneira boa. Ele já havia conversado com Tsunade sobre fazer de Mito, Narumi e Menma seu único foco. Ela não se opôs. Ela havia se tornado muito próxima de Mito e Narumi. Tsunade sempre quis uma filha, e Mito e Narumi eram mais perto de uma que ela conseguiria. Ela também gostava de Menma por causa do quanto ele a lembrava de Navarque, seu irmão mais novo. Menma estava sempre gritando sobre como ele seria o melhor Hokage de todos os tempos e deixaria seus pais orgulhosos. Ela não conseguia deixar de gostar do garoto e ter o desejo de mantê-lo e suas irmãs seguros. Kushina e Minato estavam divididos entre o que acreditavam ser o destino do mundo e sua própria família. Eles sabiam que se seguissem com planos de Jiraiya, era provável que Naruto cortasse laços com eles. Doía-lhes ver seu filho sozinho, só piorando quando ele perguntava sobre seu tratamento. Minato sempre tentou decepcioná-lo facilmente, sua mãe e padrinhos eram bastante diretos. Kushina se odiava por fazer seu filho passar por isso, mas no final do dia, se ela tivesse que abandonar uma pessoa para salvar o mundo, ela sabia que tinha que fazer isso. Seria egoísta e irresponsável da parte dela não fazer tudo o que podia para garantir a paz que ela, Minato, Jiraiya e Tsunade sempre quiseram. Ela colocou toda a sua esperança em explicar isso a Naruto um dia.
Ela sabia que seu filho entenderia e não guardaria nenhuma hostilidade em relação a ela e até concordaria com seus métodos, ou assim ela pensava. Tsunade nunca gostou de Naruto. Ela não estava por perto no primeiro ano em que ele estava vivo, chegando apenas uma semana antes do 9 Caudas atacarem Vila para ajudar com o parto de Kushina. Ela simplesmente nunca chegou perto dele, nem realmente tentou. Ela, claro, estava ocupada, mas reservava um tempo para Mito, Narumi e Menma. Quando ela olhava para Mito, via sua filha substituta Kushina, e quando olhava para Menma, ela instantaneamente via Navaki. Narumi era tão gentil que ela imediatamente derretia o exterior duro de Tsunade. A alegria que a invadia quando estava com os trigêmeos era exatamente o que ela sempre quis. Naruto nunca recebeu o mesmo privilégio. Ela simplesmente nunca se interessou realmente por ele. Ela não conseguia explicar o porquê, mas o havia ignorado por anos. O pensamento disso a deixava doente, mas ela sempre se lembrava da profecia do sábio sapo. No dia da morte de Navaki, ela jurou que poria fim à violência sem sentido do mundo shinobi. Ela agora tinha sua chance de moldar aqueles que poderiam trazer a tão almejada paz. Ela não desperdiçaria essa oportunidade. Jiraiya estava chateado. Não, ele estava lívido. Ele nunca teve uma família, sendo um órfão de guerra. Seus primeiros amigos foram Tsunade e Orochimaru e houve um tempo em que ele faria qualquer coisa por eles. Quando Orochimaru traiu a vila, Jiraiya levou para o lado pessoal. Ele falhou em salvar seu amigo. Ele falhou em proteger a vila. Ele se tornou a única coisa que ele mais odiava, um fracasso. Quando ele recebeu a convocação do sábio sapo e ouviu a profecia, sua vida recebeu um novo propósito. Ele sempre quis trazer paz ao mundo para que ninguém tivesse que passar pelo que ele passou. Ele pode ter falhado no passado, mas isso era algo que ele não podia estragar. O fato de que aqueles que ele escolheu envolver não pareciam tão comprometidos em garantir uma paz duradoura o irritava profundamente. Ele estava cansado de guardar seus pensamentos para si mesmo. Você está sendo irracional. Toda a sua família tem o fardo a carregar, sendo a família do Hokage. Mito, Narumi e Menma cumpriram seu dever no dia em que nasceram. Eles salvaram a maldita vila inteira, pelo amor de Deus. Cada palavra que ele falou era verdade. Minato olhou para cima para ver seu sensei com as palmas das mãos na outra ponta da mesa, olhando diretamente para Minato. Naruto não tem nada a ver com isso. Seu fardo carregar não é nada comparado ao dos trigêmeos. É seu trabalho fazer a sua parte. O mundo inteiro depende de um dos trigêmeos. Não podemos permitir que uma criança seja a ruína do mundo inteiro. Ele não tem parte nisso e deve ser tratado como tal. Ele não é nada. As últimas palavras de Jiraiya ecoaram por algum tempo. Ninguém realmente percebeu quanto tempo eles ficaram em silêncio, mas o silêncio foi interrompido por um Jiraiya calmo. Você deve entender, o mundo está em nossas mãos. Não podemos nos colocar acima do destino do nosso mundo. Sinto muito, mas não vou abandonar o mundo por um pirralho. Jiraiya então se virou para sair da sala, mas foi parado por Minato chamando por ele. Eu entendo, sensei. Sabemos o que deve ser feito, só espero que Naruto nos perdoe quando chegar a hora, ele acrescentou em sua cabeça. Ao saírem do escritório, eles não perceberam um garotinho loiro sentado atrás de uma das portas duplas abertas. E eu não sou nada, Naruto murmurou repetidamente, enquanto lágrimas caíam silenciosamente pelo seu rosto. Fim do flashback. Mudança de cena. Casa de Naruto e Yase, Terra do Ferro. Naruto cerrou os dentes só de pensar em sua família novamente. Ele sabia que quando chegasse a hora de se tornar um shinobi, ele teria que voltar para casa, mas ele odiava a ideia disso. Isso o fazia se sentir doente de raiva. Ele havia feito uma promessa a Ace de que daria uma chance à sua família quando chegasse a hora, mas Naruto sabia que ele teria pouca paciência para eles. Naruto foi interrompido de seus pensamentos quando ouviu Ace dizer algo. O quê? Eu não ouvi você, Naruto respondeu, tentando encontrar sua figura de irmão. Ace lentamente saiu das sombras e caminhou em direção a Naruto, que ainda estava acorrentado no centro da sala. Ace estava usando uma capa diferente hoje.
Em vez de sua capa divina e dourada de costume, ele agora usava uma capa de design semelhante, exceto que o esquema de cores foi trocado. A grande maioria da capa era preta, com enfeites, símbolos e detalhes brancos. Mas isso não foi a coisa mais surpreendente. Quando Naruto encontrou os olhos de Ace, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não tinha mais os olhos dourados e quentes aos quais Naruto se acostumara. Em vez disso, seus olhos foram substituídos por sua forma oculos. Eu disse feliz aniversário, Naruto. Sua voz soou um pouco tensa, o que deixou Naruto tenso. Há alguma razão para você ter me acorrentado? Não me diga que você tem algum tipo de fetiche por bondade, Ace, Naruto disse com um sorriso travesso. Ace, pego de surpresa pela piada, explodiu em uma crise de riso. Ambos riram por cerca de 15 segundos antes de Ace se recompor. Naruto, normalmente eu te dou algum tipo de arma de presente de aniversário, Ace disse no tom que Naruto estava acostumado, suave e reconfortante. Bem, até agora, você só teve acesso à metade do seu verdadeiro poder. Para seu presente de aniversário, eu vou desbloquear a segunda metade do seu poder. O rosto de Naruto se iluminou. Ele vinha treinando duro nos últimos anos para ficar forte. Ele queria ser capaz de proteger aqueles que eram preciosos para ele, que no momento era apenas Ace. Ele esperava encontrar uma garota legal mais tarde na vida e começar uma família, mas era difícil para ele fazer amigos. Ele passava a maior parte do tempo treinando com Ace, mas também ia e se misturava com os cidadãos que encontravam durante suas viagens. Ele frequentemente ouvia a história sobre o príncipe e as princesas da Folha. Ele ouvia os rumores sobre ele. Ouvi dizer que ele atacou a família no aniversário do irmão. Eu me pergunto o que o Hokage faria com aquele monstrinho. Ele não é um monstro. Ele é apenas o fracasso da Folha. Ele é a decepção. Ele nunca será outra coisa. Naruto sabia exatamente de onde esses nomes vinham. Todos aqueles anos atrás, quando sua família o despojou de seu direito de nascença na frente de todos os aldeões e shinobi importantes, era o mesmo que dizer que ele não era digno de continuar o nome da família. Se seus próprios pais não o viam como bom o suficiente, como ele poderia esperar que os aldeões simplórios o vissem de forma diferente? Ele sempre foi insultado quando criança. Principalmente por Sakura Urano e Kiba Inuzuka, às vezes Menma também intervinha. Naruto planejava retornar à Folha no ano em que seus irmãos se formariam e ele esperava não ser colocado em um time com alguém que ele não suportasse. Quando se tratava de Menma, ele idolatrava Jiraiya. Ele amava tudo sobre ele, até começou a seguir suas tendências pervertidas. Ele começou a copiar Jiraiya, incluindo como ele tratava Naruto. Para simplificar, era antagônico. Jiraiya via Naruto como a razão pela qual Minato e Kushina poderiam abandonar o mundo. Ele iria gritar com ele, mandá-lo embora e até mesmo insultar Naruto. Ele sempre ouviu de Jiraiya que seria difícil deixar Naruto de lado, mas que ele tinha que fazer isso, pelo bem do mundo. Menma levou essas palavras a sério. Ninguém sabia a verdade. Eles não sabiam que aos 10 anos, Naruto poderia enfrentar qualquer Jonin na vila. Eles eram cegos demais. Eles eram tolos, e mereciam pagar. Por alguma razão, quando ele estava em seus piores momentos, ele ouvia uma voz em sua cabeça dizendo para matá-los todos. A fala favorita da voz era: eles não merecem sua misericórdia. Até certo ponto, Naruto concordou com a voz. Enquanto ele sabia que eventualmente ele seria capaz de lutar e derrotar seus pais e padrinhos, mas a voz parecia fortalecer Naruto. Isso o fez sentir que ele poderia lutar contra o Sannin, o Flecha Amarelo e a Morte Vermelha. Ace frequentemente o acalmava, mas a voz nunca foi embora completamente. Tem sido mais difícil controlar suas emoções, ultimamente, não é? Ace perguntou, como se estivesse lendo a mente de Naruto. O olhar no rosto de Naruto disse a Ace tudo o que ele precisava saber. Deixe-me contar um pouco sobre a metade do seu poder que ainda está selada. Ace puxou a mão do seu lado e uma parte do chão de pedra se moveu para cima, permitindo que Ace se sentasse casualmente sobre ela. Assim como o chakra tem um yin e um yang, seu poder tem uma luz e uma escuridão.
Assim então começou a liberar seu poder, uma aura dourada e negra. O chão ao redor de Ace se despedaçou com a menor liberação de seu poder. Naruto sempre ficava surpreso com a densidade do poder de Ace. Ace fazia o ar parecer que se tornava um objeto sólido sempre que ele liberava seu poder. Naruto estava feliz que as correntes o seguravam porque, se não estivessem, apenas ficar de pé seria cansativo. O ouro em meu poder é o lado da luz. É o que eu tenho treinado você para usar. Essa energia foca nas emoções felizes que você sente e naturalmente te limita por causa disso. A energia dourada é chamada de aura. A energia negra consiste em todas as emoções e memórias negativas que eu carrego. A energia negra é chamada de intenção de matar, que é muito mais difícil de usar, porque para dominá-lo, você tem que aceitar todas as coisas ruins que aconteceram com você ao longo dos anos. Esse poder só pode ser obtido pela legião de mais alto calibre. Ace parou de canalizar sua aura Ki, mas continuou a conter Naruto. Ele puxou uma cadeira para perto de Naruto.